né? Eu vinha fazendo várias pesquisas, vinha dialogando com pessoas que não querem se manifestar, mas, inclusive, me deram documento, gravaram o vídeo comigo, certo? Gravaram depoimentos, porque era necessário esse depoimento, porque eu faço tudo, como o próprio gestor sabe, como o próprio secretário sabe, eu faço tudo respaldada, para amanhã ninguém dizer, Giovana fez de forma que eu posso prejudicá-la. E eu não dou mais para ninguém me prejudicar. Então, eu vou dizer a vocês que estão envolvidos na saúde, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque eu inicio, às vezes tem gente que diz que até não finaliza, porque o final não cabe a mim, o final cabe à justiça. A minha parte, certo, é preparar a petição e protocolar. A partir do momento que eu protocolo, não cabe mais a mim, cabe à justiça. Então, assim, eu irei dar entrada assim na CESAB, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, no Conselho Regional de Medicina, porque eu vi irregularidade, no Conselho Regional de Enfermagem, e eu vou dizer, essas duas técnicas de enfermagem, eu não vou expor seu nome, mas tenha cuidado, não faça o que vocês estão fazendo mais. Inclusive, eu digo às gestantes, às parturientes de Santo Amaro, tenha cuidado quando você for para a Santa Casa. Tenha muito cuidado, porque a coisa é séria. E ao Conselho Municipal de Saúde de Santo Amaro, que também tem responsabilidade. Eu digo a vocês, tenha realmente toda a atenção, porque o que está acontecendo naquela casa é mais grave do que a gente imagina. Prova disso, que nenhum vereador ficou hoje para aprovar esse requerimento. Porque, assim, se fosse um requerimento, que, inclusive, eu já protocolei na Secretaria de Saúde há uma semana atrás, se fosse um requerimento tranquilo, que não fosse trazer nenhum danos a ninguém, eu tenho certeza que essa casa aqui hoje estava repleta. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que o CNES, certo? É um Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que é de obrigação, toda instituição de saúde, ela está seguindo essa regulamentação, ela está alimentando esse sistema para o Ministério da Saúde, ele está ciente de que as atividades estão acontecendo de forma legal. Isso não está acontecendo dentro de Santo Amaro. No artigo 338 dessa portaria, 358, perdão, diz que o CNES se constitui como documento público de sistema de informação oficial, cadastramento de informação de todos os estabelecimentos de saúde do país. Então, significa que é obrigatório. E um dos artigos aqui, né, que fala no 360, para efeito desse capítulo, considera assim, eu chamei a minha atenção, responsável administrativo. É obrigatório ter o responsável administrativo? É sim. Então, tudo isso eu pontuei no meu requerimento. Quem é o responsável técnico desse hospital? A gente não sabe. Por quê? Consta que o hospital, no CNES, já tem mais de um ano, né, que está desativado, e que o responsável, diretor clínico, gerente, administrador, era Dr. Everton dos Santos. Ou seja, tanto o hospital, Nossa Senhora da Natividade, como o hospital de Acupe, ele tem que ter o responsável. Tem que ter. Não é à toa que eles fizeram 2 contratos. E aí, eu fiz um questionamento, até porque eu preciso desse questionamento, porque se ele não deu a mim, vereadores, e senhor secretário, senhor prefeito, se eu não recebo, o Ministério Público vai fazer com que eu tenha essas informações. Porque o acesso à informação é necessário que a gente tenha. A lei me dá essa garantia. E aí, dentro desse requerimento, e no ofício que eu fiz, eu pedi cópia da quitação de pagamento do aluguel, que antecede contratação de associação. Eu quero saber se foi pago, se saiu, deixou o hospital em dias, pagou, porque a gente aqui estava entrando vários requerimentos, o vereador Pedro colocou, vários falando desse aluguel que não pagou. Cópia dos comprovantes de água e de luz. Eu quero saber, a gente precisa saber. Como legislador, para a gente não estar acusando de forma leviana, fazendo prejudicamento, a gente precisa saber. Cópia de contrato de locação do imóvel, né? Porque se deixou aluguel, se não pagou aluguel, se não pagou água e luz, não deveria nem fazer contrato, não pode.
Não pode fazer contrato. Relação de todos os equipamentos de propriedade da Associação Saúde e Movimento, porque era necessário fazer um balanço patrimonial, certo? Antes dessa contratação. Até para a gente saber o que é, qual é o ativo e passivo, né, da Santa Casa e também o que é ativo e passivo da associação. A gente precisa ter conhecimento disso. Essa transparência teria que vir para essa casa. Uma outra coisa, lista de todos os funcionários contratados do Hospital Nossa Senhora da Natividade. Até então, não houve funcionário contratado pela associação. Houve contrato com a prefeitura. E quem são os funcionários contratados pela associação? A gente precisa saber. Só para concluir, senhor presidente, porque... Mais 2 minutos. Não vai dar, é incrível, né? Dê mais 3 minutos. Tudo bem. Lista de todos. Se os profissionais de saúde, Hospital Nossa Senhora da Natividade, Hospital Municipal, Dr. Eduardo Barreto, que é o DIACUP, assinaram o contrato com a Associação de Saúde e Movimentos, se todos já estão também com a carteira de trabalho, aí a gente não está falando só do hospital daqui, porque foi bem claro, né, os nobres vereadores dizer aqui que, além do contrato, com a questão da pandemia, a gente tem um contrato administrativo. Então, mais uma razão para a gente saber se tem contrato ou não, quem foi que assinou, se assinaram, enfim. Então, assim, eles colocaram também o edital, e no edital eles pediram toda a documentação dos profissionais, e ainda exigiram vários exames. E que exame foi esse que nenhum foi feito? Nada foi feito. E o pior, né, que eles colocam uma escala totalmente irregular. Quando eu protocolei o requerimento, o ofício, né, aí eles mudaram a escala, mas a escala continua de forma desrespeitosa com os profissionais na área de saúde. Aí eu me pergunto aqui aos 9 vereadores, se os vereadores estão preocupados, porque aqui fica um número bem pequeno, né, de profissionais que estão aqui de legisladores. Imagine os profissionais na área de saúde. Isso é um desrespeito. Como é que uma casa dessa, com pouca gente, a gente seguindo tudo, né, o afastamento, seguindo toda regularidade que o Ministério da Saúde pede, eles estão querendo deixar de vir para essa casa. Então vai fechar o hospital, gente? Vai fechar o hospital? Porque os pacientes só trabalham, os técnicos, vereador, presidente, eles só têm uma luva, uma máscara que leva 7 dias, porque estão dando agora a máscara de pedreiro. De pedreiro. Porque leva 7 dias para não gastar dinheiro. Eles estão usando, eles recebem 10 pares de luva, vereador Janil, 10 pares de luva. Imagine, um técnico vai atender mais de 100 pessoas. Quer dizer, essas luvas contaminadas vai estar. É por isso que aqui em Santo Amaro a coisa está piorando. Porque aqui não era para estar desse jeito. Tanto investimento que está dizendo que está gastando dinheiro da saúde, não era para estar desse jeito. E aí eu pergunto, a saúde, a Associação Saúde e Movimento realizou nos profissionais o exame admissional, né, o ASO, não teve nada disso, não houve nada disso. Apresentar atestado de capacidade técnica dessa associação. Já existe vários burburinhos em vários municípios que essa associação não paga, sai devendo, para o vereador Herder. Presidente, sai devendo. A gente precisa realmente dessa segurança. A empresa Associação de Saúde e Movimento, no processo para admissão, no ofício número 47/2020, datada de 8 de abril, notificou todos os funcionários para apresentar a relação de documento para a contratação. Como é que ela notifica todos os profissionais e não faz nada? Quem são esses profissionais responsáveis para atendimento das gestantes parturientes? É uma situação que está muito grave. Hoje, né, como foi colocado aqui, não é pessoas técnicas, não. É simplesmente uma técnica de enfermagem normal que ainda tem um auxiliar. É um absurdo por cima do outro. Enfim, tem várias situações aqui muito agravantes, sérias, e que o Ministério Público Federal vai tomar ciência, porque eu só estava esperando esse requerimento entrar na casa e esperando a resposta do secretário de Saúde. Como não houve resposta, a única coisa que nos resta é denunciar, para que, pelo menos, o povo de Santo Amaro não venha sofrer mais e mais com tudo isso. Satisfeito, senhor presidente.